quero começar essa reflexão com uma pergunta: o que fazer para ser curado por Deus? Todos nós, em algum momento de nossa vida, nós precisamos da cura, seja física, seja emocional, ou seja espiritual. A Bíblia, ela nos mostra atitudes claras que movem o coração de Deus e libera o seu poder para curar. E vamos ter essa reflexão através da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos dá muitos testemunhos de pessoas que foram curadas. No livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João, no livro de Atos, os evangelhos, todos os 4 evangelhos nos mostram testemunho de pessoas que foram curadas. E essas pessoas que foram curadas, elas tinham alguma coisa em comum. Essas pessoas, elas tinham fé no poder de Deus. Temos a história da mulher do fluxo de sangue, uma mulher também que passou a acreditar no poder de Deus, no poder do Senhor Jesus, depois que ela ouviu falar. A Bíblia diz que aquela mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, aquela mulher que havia despedido tudo os seus bens com os médicos e indo de mal ao pior, aquela mulher, quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela creu no poder do Senhor Jesus Cristo. Porque aquela mulher, ela foi de encontro ao Senhor Jesus, mas ela estava pensando: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. A fé daquela mulher estava firmada no poder do Senhor Jesus. E o milagre foi tão grande que quando aquela mulher chegou por detrás da multidão, tocou nas vestes do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que quando ela tocou nas vestes do Senhor Jesus, saiu poder do Senhor Jesus para curar aquela mulher. Glória a Deus. Porque ela confiava no poder do Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós sejamos curados por Deus, primeiramente devemos ter fé no poder do Senhor Jesus Cristo, ou no poder de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele falou lá em Mateus capítulo 28: todo poder é me dado no céu e na terra. Todo poder pertence a Ele. O Senhor Jesus é todo poderoso. Então, o Senhor Jesus, ele tem poder para realizar qualquer milagre. Ele tem poder para realizar qualquer coisa. Porque ele diz: todo poder pertence a mim. E ele age a favor de cada um de nós quando nós temos fé no poder do Senhor Jesus Cristo. Que nós acreditamos: esse meu problema é grande, essa enfermidade é grande, mas o poder do Senhor Jesus Cristo é maior. E eu creio no poder dele, que ele pode me curar. E eu creio no poder dele, que ele pode mudar essa situação. E eu creio no poder dele, que ele pode libertar minha família, transformar o meu lar. Eu creio no poder dele, que ele pode realizar este milagre. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele falou para aquela mulher:
depois que curou ela, ele disse: a tua fé te salvou. A fé é a certeza das coisas que se espera. Quando você estiver orando por algo, você precisa enxergar, por meio da fé, o milagre. Aquela mulher, quando estava indo até o Senhor Jesus, ela disse: se eu tocar nele, eu sararei. Ela já estava indo, acreditando que ela já estava curada. E assim o milagre aconteceu com ela. Então, um dos passos para ser curado por Deus é crer, é ter fé no poder do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada fala também que para receber a bênção de Deus é preciso orar com perseverança. Muitas vezes nós oramos hoje, oramos amanhã, oramos depois da manhã, a bênção não vem, o milagre não vem, e aí nós precisamos ter perseverança. Oração perseverante é confiar. Eu oro hoje, eu oro amanhã, eu confio no Senhor que a mudança vai acontecer, que o milagre vai acontecer, que a cura vai acontecer. Eu acredito e vai acontecer, porque o Senhor Jesus, ele fala bem claro em Mateus 7,7: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo o que pede vai receber. É a promessa dele. A palavra de Deus diz que existem barreiras que nos impedem de ser curado. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis, para ser curados. Muitas vezes o pecado oculto impede a cura. Muitas vezes a mágoa, a amargura impede a cura. Por isso que o apóstolo Tiago, ele, pelo Espírito Santo, ele disse: confesse os seus pecados uns aos outros. Não guarde rancor de ninguém, não guarde mágoa de ninguém, porque isso traz doença, isso impede a cura. A pessoa ora e a bênção não vem, porque o Senhor Jesus Cristo, ele falou bem claro. Por isso que Tiago, ele falou aqui em Tiago 5,16, porque o Senhor Jesus, ele disse aqui, Marcos 8,25: e quando estiveres orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vai perdoar as vossas ofensas. Tem que ser curado primeiramente o coração. E a palavra de Deus diz que Deus, ele pode curar tanto o corpo como a mente, como o coração. A Bíblia diz: se o coração nos condena, maior é Deus. Para completar, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele falou para o cego, lá em João capítulo 9, o cego estava ali mendigando, e um dos discípulos dele perguntou: Senhor, ele nasceu cego por quê? Porque seus pais eram pecadores? Aí o Senhor disse: não, ele não nasceu cego porque os pais deles eram pecadores, mas ele nasceu cego para que se manifeste nele as obras de Deus. Deus, ele tinha um plano na vida daquele cego. O cego não sabia. Muitas vezes acontecem coisas em nossa vida que nós não sabemos. Muitas vezes acontecem coisas em nossa vida para que a obra de Deus seja realizada em nossa vida. Muitas vezes acontecem coisas em nossa vida para que as pessoas vejam Deus trabalhando em nossa vida, para que as pessoas vejam que
nós temos um Deus que cuida de nós, para que as pessoas vejam que nós confiamos no Deus verdadeiro, e o Senhor opera o milagre. Aquele cego, ele não sabia que Deus tinha uma obra na vida dele, mas Deus, ele tinha uma grande obra na vida dele. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, ele cuspiu na terra, fez lodo, colocou nos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Aquele cego, ele foi no tanque de Siloé, obedecendo a palavra do Senhor. A obediência, ela traz cura. A obediência, ela traz milagre. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que quando nós obedecemos: filho meu, não esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão anos longos de vida e paz e muita saúde. Ela é saúde para o teu corpo, a obediência à palavra do Senhor. E diz a Bíblia que aquele cego obedeceu as palavras do Senhor Jesus e lavou-se no tanque de Siloé. E quando ele voltou, ele lavou e ele passou a enxergar. Cego de nascença. E o Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada diz que eu mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Ele curou o cego, ele curou o aleijado, ele curou o surdo, ele curou o mudo, e ele é o mesmo hoje. Só basta crermos nele, ter fé no poder dele, não ter pecados não confessados, orar com perseverança e sempre ser grato. A Bíblia diz que nós devemos fazer súplicas com ações de graça. Sempre agradecer. Agradeça. Mesmo que você esteja doente, agradeça: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor já levou minhas dores naquela cruz, o Senhor já levou minhas enfermidades naquela cruz. Eu te agradeço, porque isso também é sinal de fé e confiança no Senhor. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.